Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar em mais uma semana que está iniciando. E estamos aqui novamente, mais uma semana, com reflexões, boas energias, mais um acolhimento com Jesus, né? Esse trabalho que o GRESG nos proporciona e tem como finalidade nós estudarmos de uma forma sequenciada a obra Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Hoje é lição 126, que tem como título Ajudemos Sempre. Tem uma citação de Lucas, no capítulo 10, versículo 29, que diz o seguinte: e quem é o meu próximo? Né? É a pergunta que está no Evangelho de Lucas. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial, pedindo a Jesus, os benfeitores espirituais, que possam nos inspirar para que possamos captar a mensagem que será trazida hoje, que servirá por toda a semana, e pedindo também aos bons amigos espirituais que possam nos assistir nesse momento, dando-nos o remédio que tanto precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, aí vamos ver o que Emmanuel fala sobre isso, né? Se o título do capítulo é Ajudemos Sempre, né? Vamos ver o que Emmanuel fala sobre essa questão de ajudar, né? Qual a orientação de Emmanuel? O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Então, Emmanuel já coloca aqui, já define, na verdade, nessa página, sobre o próximo. Quem é esse próximo? É a criatura, o nosso irmão de jornada, né? Que se avizinha de nossos passos. Aí, quando nós sempre falamos sobre essa questão do próximo, a gente lembra muito sobre a parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no Evangelho diz a passagem, né, que um homem saía de um ponto para o outro, né? E, na verdade, esse homem era um sacerdote. E, durante o seu percurso, ele viu um homem caído no chão, todo ferido, né? Tinha sido objeto de assalto, foi ferido, estava caído no chão. O sacerdote viu e passou adiante. Aí depois veio um segundo homem, que é um levita, e fez a mesma coisa, né? Viu e passou adiante. Até que veio um samaritano. E esse samaritano, o que ele fez? Ele viu o homem, parou, né? Cuidou das feridas, colocou esse homem no seu cavalo, levou até uma hospedaria, e nessa hospedaria ele falou com o responsável do local: cuide desse homem, dê toda assistência para ele, compre o que tiver que comprar, que no final eu venho aqui e acerto a conta contigo. Então, ilustra muito bem sobre o que está sendo apresentado aqui por Emmanuel, quando ele fala que é a criatura que se avizinha de nossos passos. Nós somos quem? Na parábola do bom samaritano. Nós ainda nos comportamos como sacerdotes e levitas, ou já começamos a nos comportar como samaritanos de jornada, né? Talvez muitos de nós ainda nos comportamos como sacerdotes e levitas, né? Mas, à medida que a gente evolui, que a gente vai ganhando experiência, etc. e tal, a gente começa a se comportar um pouco perto do modelo do samaritano, né? Aí vamos continuar aqui. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos
na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Então, observe, aqui aqui Emmanuel está colocando apenas alguns exemplos. Não se restringe apenas a isso, né? Ou seja, a um subordinado, a um familiar, a um malfeitor, um doente, não. São exemplos que nós podemos encontrar todos eles aí no nosso dia a dia. Né? É o familiar que precisa de ajuda. Então, com a orientação que está dando aqui, vamos auxiliar na medida do possível. Né? Porque ele, naquele momento, vai passar a ser o seu próximo. Mas não é o familiar, é o nosso chefe de trabalho, nosso superior hierárquico. Vamos respeitar e vamos atender às suas expectativas. Né? Se for um subordinado, se for procurado por um subordinado, atenda a ele da melhor maneira possível. Né? E o malfeitor, pratiquemos a fraternidade. Aí a gente lembra muito aquele capítulo do Evangelho, né? Nós devemos amar os nossos inimigos. Né? Então, é um malfeitor aqui, que nós possamos praticar a fraternidade. Se nós realizarmos uma prece por um malfeitor, já é um passo. Né? O doente, no caso, que nos pede socorro, compadeçamos de sua posição. Aí continua o texto. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade do bem é um doente do mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se cerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Esse é o nosso objetivo. Aprender e auxiliar. E com isso vai levar a gente aonde? A evolução. Evolução moral, evolução espiritual. Né? Então, que nós possamos prestar atenção sobre o próximo, ou melhor, os próximos que irão se apresentar na nossa vida a partir de agora. No dia de hoje, nesta semana, vamos observar quem serão os meus próximos e de que forma nós podemos ajudar esses próximos. Como nós podemos ajudar, né? Exercendo aí não só o que está aqui na doutrina espírita, mas principalmente, acima de ser espírita, nós somos, acima de tudo, cristãos. Então, que possamos prestar atenção sobre esses pontos, esses aspectos que foram aqui colocados muito bem por Emmanuel, que possamos levar adiante nessa semana que está iniciando. Muita paz a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, para mais um acolhimento com Jesus. Até lá, pessoal.